Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. Eu sou Kelly Pereira e a partir de agora vamos começar um bate-papo maravilhoso. Antes de começar, como sempre, eu venho pedindo todas as vezes, já se inscreveu no nosso canal? É Rádio Curiacos 98.9 no YouTube, no Facebook, no Instagram. E fique por dentro de tudo que acontece na Rádio Curiacos. Muitas curiosidades, notícias, informações e muita música. E aproveita também, já me segue lá, gente. Kelly Pereira 14, Kelly com L só. E viva comigo os momentos aí, as coberturas de eventos que fazemos no Brasil inteiro e grandes eventos aí relacionados ao agro, e é isso daí, e já segue lá. E eu queria mandar um beijo especial e agradecer a minha parceira, o Varejão das Fábricas, que tem roupas lindas, que está sempre comigo em todos os podcasts. Quero mandar um beijo para Marcela, um beijo para Tamires e já falar, gente, se você ainda não conhece o Varejão das Fábricas, dá um pulinho lá na Avenida do Carmo 400, com a coleção lindíssima agora de primavera-verão. E aproveite também para conhecer e fazer o seu crediário lá, gente. Lá você parcela toda a sua compra em 6 vezes sem juros. Então, dá um pulinho lá no Varejão das Fábricas. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa maravilhosa. Gente, vou apresentar ela para vocês. Antes de eu começar a falar dela, senão vou perder o meu discurso. Hoje eu tenho a honra de receber no nosso podcast uma mulher que é inspiração. Ela é esposa, ela é assessora de investimento, ela é uma mulher linda, empoderada e, acima de tudo, determinada. Com inteligência, sabedoria e coragem, ela conquistou um espaço em um universo que há muito tempo foi dominado pelos homens, o mercado financeiro. A nossa convidada é uma profissional que transformou sua paixão por finanças em propósito de vida. Hoje, sócia da Fractal Investimentos, ela vem ajudando pessoas a conquistarem liberdade financeira, desmistificando investimentos e mostrando que conhecimento é a verdadeira chave para prosperar. Ela é prova viva que o empoderamento feminino vai muito além de palavras. É atitude e presença e é exemplo. Hoje ela vem compartilhar conosco não só a sua trajetória, mas também curiosidades e verdades sobre seu universo fascinante e, é claro, falar sobre o papel das mulheres nesse mercado em constante transformação. Seja muito bem-vindo, Franciane Aquino. Ai, Kelly, que linda de você. Gostou? Falei certo? Nossa, falou maravilhosamente bem. Ai, que bom. Quero te agradecer esse carinho do fundo do meu coração. Imagina. Você sabe que eu te admiro, você como pessoa, como profissional. Cambuí tem um casal assim maravilhoso que leva o nome da cidade e que você faz com excelência também. Ai, obrigada, muito meu bem. amor. Eu te agradeço todo o carinho e obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero contribuir, né, com todos vocês e principalmente com você também, Ai, Kelly. obrigada, meu amor. Não, desde que eu te conheci, eu conheço a Fran já faz mais ou menos um ano, né? Eu fui numa reunião do BNI e ela tava lá, linda, maravilhosa, aquela mulher inteligente, empoderada. Eu falei, gente, que mulher mais linda. E aí, nós pegamos uma amizade. E agora, recentemente, estive lá novamente. Eu falei, não, eu tenho que levar essa mulher pro podcast, porque uma mulher no mercado 100% praticamente, agora não mais, né? Masculinizado, né? Masculino. Uma mulher, além de linda, inteligente, a gente tem que falar sobre isso, né? Eu falei, então vamos lá, porque já vou confessar para você que eu não sou muito desse mercado financeiro, então vou aprender com você também aqui hoje, isso é muito importante. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos apresentar você para a turma. Porque assim, aqui em Cambuí você já está há algum tempo, mas tem muita gente ainda que não te conhece. Sim. E como a gente sabe que o YouTube vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, não tem limites, né? Não tem fronteiras. Vou apresentar você. Você é natural de onde? Nasceu aonde? Me fala um pouquinho da Franciane. Não, então, eu sou natural de Divinópolis, nascida e criada, né? Vim para Cambuí em 2016, atuo no mercado financeiro há 23 anos. Iniciei a minha carreira no Banco Real em 2003 e comecei como estagiária.
E nesse processo eu sempre tive objetivos, né, para eu chegar onde eu queria chegar. De estagiário eu quero ser caixa, de caixa eu quero ser assistente. Então, nesse processo eu passei por todos os setores do banco. E em 2008 eu inaugurei uma agência, uma outra agência em Divinópolis, que começou do zero. Foi um grande desafio, né, que eu tive aí nesse período. E a gente conseguiu fazer um trabalho assim com excelência. E nisso sempre sendo backup de gerente geral também. Depois que eu passei por todos os processos, terminei minha carreira como gerente de alta renda, Van Gogh, e fui convidada para assumir o cargo de gerente geral aqui em Cambuí, em 2016. Então, em 2016, cheguei aqui e comecei a trabalhar como gerente geral da agência aqui de Cambuí. E depois, quando chegou um momento, né, porque quem é bancário sabe do que eu estou falando, eu falo assim que eu não sou ingrata, né? Eu sou muito grata ao banco. O banco, para mim, foi uma escola. Mas é uma escola que a gente rala muito. E que deixa um pouquinho de sequelas, né? Sim. Porque demanda muita dedicação, é muita pressão. Então, você ser mãe, ser uma profissional e dar conta ali, né, da casa, filhos, marido e trabalho, é desafiador. Então, pensei assim, gente, eu não quero ser superintendente, eu não quero ser diretora. Eu gostei sempre de investimentos, né? Me dediquei também dentro do banco a isso. E aí foi onde eu fiz a minha transição de carreira, que eu gostaria de trabalhar com assessoria de investimentos. E aí foi onde eu comecei a minha carreira na XP, né? A XP, ela... Posso falar? Pode, claro, eu ia perguntar. Em 2020, eu fiz essa transição. Foi muito desafiador. Eu fui louca, porque era pandemia. E eu falei, não, eu quero. E sempre na minha vida foi tudo assim. Eu quero, eu posso, E eu consigo. Que lindo. Esse é meu jargão, né? Então, foi desafiador. Aí todo mundo, você é louca? Vai largar a CLT? Você tem 17 anos de banco, você vai largar para... Você nem sabe se vai dar certo ou não. Eu falei assim, quem trabalha no banco trabalha em qualquer lugar. Então, assim, quem quer realmente trabalhar e tem intensidade comercial, trabalha em qualquer lugar. Então, foi onde eu fiz essa transição para o mercado independente, né? E essa visão, né, de sair da CLT e empreender, para mim, hoje, o céu é o limite, né? Tudo depende da minha força de vontade, da minha intensidade comercial, de como eu trabalho os meus clientes. Então, em 2020, fiz essa transição. Falar que foi fácil? Não foi, porque o banco você tem uma metodologia onde você tem ali o tempo todo cobrança. Aqui não, aqui eu sou dona do meu negócio. A cobrança é minha mesmo, né? De querer dar, mas não minha de meta que eu tenho que cumprir, as metas que eu estipulo para mim. Sim. Mas de fazer a melhor prestação de serviço para o meu cliente. Então, esse é o meu principal objetivo, trazer essa tranquilidade financeira para o meu cliente. Então, é muito diferente de banco. Então, eu criei a minha metodologia, né? Eu mesmo me cobrava, mas eu lembro que num dia eu estava em casa, isso bem no início, quando eu fiz a transição, foi muito diferente, né? Que eu saí do banco e já comecei a trabalhar. E eu joelhei no chão e falei assim, Senhor, me ajuda, eu tô desesperada. Aí eu prostei, assim, eu não sei por onde eu começo, porque ali você tinha uma rotina no banco. Sim. Como que eu faço? Mas, assim, eu falei assim, não vou me entregar. Eu vou restabelecer minha rotina, como se diz, sacudir a poeira e vamos embora. Foi desafiador, eu fiz um investimento nesse momento, foi em mim, no meu autoconhecimento, na minha carreira, e estipulei como que eu ia ter a minha carteira e chegar até onde eu cheguei aqui, né? Então, eu não sei, né, se
eu tô falando até Não, tá demais, né? ótimo, que é isso aí. Porque É lindo mostrar isso, porque às vezes as pessoas, quando acontece de mudar de vida, né? E tem esse mesmo atitude que você, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Muitas se afundam, entram em depressão e você não. Você foi um exemplo agora. Acabou de dar um exemplo lindo de levantar, sacudir a poeira, bater e falar, vou enfrentar. Porque até um parênteses, né? Eu falei assim, mas se era isso que você queria, Fran? Por que que você ficou desse jeito? Porque eu saí no momento mais desafiador que o Brasil, o mundo estava vivendo. Foi. Era uma pandemia. E eu sempre saí de casa para trabalhar. E eu não tinha o costume de trabalhar online. E aí, esse foi um grande desafio. Isso me deixou muito insegura. E assim, gente, eu não... Fazer reuniões de vídeo, eu gostava do contato humano. Então, até isso eu tive que me adaptar. E assim, eu peguei Covid 2 vezes. Inclusive, eu fui o primeiro caso de segunda vez aqui em Cambuí. Não parava o pessoal da prefeitura de ir lá em casa, né, para o oxímetro, porque eles falavam assim, não tinha... Eu lembro que um médico virou e falou assim, não, Fran, você vai fazer... Eu fiz 5 testes, esse teste tá errado, não tem como pegar Covid 2 vezes. E eu fui o primeiro caso aqui em Cambuí de pegar Covid 2 vezes, e foi bem nessa transição de carreira. Então, esse foi o meu maior desafio, assim, e que eu superei. E eu falo assim... Superei, assim, de olhar para trás e falar assim, eu consegui. Ai, que Porque eu linda. quis, eu pude, né? E Você consegui. conseguiu. Ai, Isso. que linda, adorei. Nossa, é inspirador. Por isso que eu falei que você é uma mulher que inspira muitas mulheres pela sua força, por ser uma mulher, igual eu falei 1000 vezes, né? Que no mercado que não é dominado por mulher, é melhor por homens. E você ser uma mulher respeitada, uma mulher... né, empoderada e conseguir chegar no que você está querendo é a melhor coisa que tem, esse testemunho, isso é lindo. E agora, falando um pouquinho, né, da sua profissão, que é assessora de investimentos, o que realmente faz um assessor de investimentos? O assessor de investimentos, ele porque, assim, vou ter que fazer uma analogia aqui. O gerente de banco, ele cuida, né, das contas, da carteira de clientes, né? Ele vende os produtos, né? Ele tem meta para cumprir, né? Então, assim, ele tem um tanto de pratinho para rodar. Então, acaba que você não é especialista só em uma coisa. O assessor de investimentos, ele, no meu caso, né, eu não defendo uma marca, eu defendo os interesses do meu cliente. Aqui eu não trabalho só com resultados, eu trabalho com objetivos, com sonhos, conquistas, planejamento. Não é só o investimento em si. O assessor de investimentos, ele é igual um médico. Quando você vai no médico, você fala qual que é a sua dor, qual que é o seu incômodo, ou se é alguma coisa para prevenção. O médico, ele vai te dar o diagnóstico para que você consiga curar aquela dor sua ou aquela doença que você está, ou se você quer prevenir que alguma doença aconteça. Sim. E o assessor de investimentos, ele é exatamente isso. O cliente, ele vai até mim quando ele tem já um patrimônio investido. Geralmente, no meu caso, eu trabalho com clientes que já têm um patrimônio, né? Já conquistou, ou já vendeu um imóvel, quer investir, né? Já lutou ali para conquistar o seu investimento. Então, assim, eu escuto o meu cliente, a gente desenha, traça objetivos, sonhos, e aí a gente vai para o tratamento, né? O tratamento para conquistar aquele objetivo que ele me procurou. E a gente faz o acompanhamento. E esse acompanhamento é de longo prazo. A gente trabalha estratégias, revisita. Então, a diferença entre um assessor de investimentos e um gerente de banco é a personalização. Eu trabalho com você. A Kelly vai lá no meu escritório me procurar. Fran, eu tô com esse dinheiro aqui, eu não sei o que eu faço, não entendo, igual você falou, não entendo nada de mercado financeiro. Então, Kelly, me fala quais são, né? Eu vou entender seu perfil de investimentos, quais são seus objetivos, quais seus sonhos. E coisas, né, que eu pergunto muito para cliente e cliente não tem definido. Qual que é seu sonho? Qual que é seu objetivo?
com quantos anos você pretende aposentar ou diminuir seu ritmo de trabalho? O cliente, às vezes, não tem isso definido. Então, eu ajudo a construir isso e a gente trabalhar para que ele conquiste a tão sonhada liberdade financeira. Porque se você for pensar, né, não só você, né, Kelly, mas todos nós, todos que estão assistindo, se a gente for pensar, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Qual renda você gostaria de ter se você fosse aposentar hoje? Você tem isso na sua cabeça? Porque se a gente for depender de renda de INSS, não dá. E se acontecesse um imprevisto com você, onde você perdesse a sua produtividade de trabalho? Da onde que viria a sua renda? Então, eu trago tudo isso e muito mais, que é muito pouco tempo para falar de tudo que eu faço, para o cliente. Então, eu procuro entender a dor do cliente, eu procuro entender o objetivo dele para que eu possa não somente alcançar, mas trazer soluções também, para que ele conquiste também mais. Eu trabalho com alavancagem patrimonial, não só com investimentos, com o mercado financeiro num todo. Nossa, que lindo. É tão bonito ver você falando. E como que o assessor pode ajudar na vida prática das pessoas, a mais prática? Porque, lógico, né? Tem aquele que quer investir, mas tem aquele que fala assim, ai, Fran, arruma minha vida só aqui para eu poder viver. Eu vou dar um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender, né, como na vida prática. Aham. Eu tenho um cliente, né, que ele recebeu uma herança e foi do pai dele. E ele falou assim, Fran, isso aqui é a herança da vida toda do meu pai, ele deixou para mim. E uma pessoa muito batalhadora, que trabalha muito. E aí ele falou assim, eu morro de medo de fazer coisa errada com esse dinheiro. Eu não sei se eu compro um imóvel, eu não sei se eu invisto no negócio. Eu tô com muito medo de perder esse dinheiro que meu pai trabalhou tão suado e eu quero fazer esse dinheiro trabalhar para mim. E aí, naquele momento, eu senti que eu não estava lidando com rentabilidade, eu senti que eu não estava lidando com o que eu vou indicar, qual produto eu vou indicar para aquele cliente, né? Para onde a gente vai aplicar, onde a gente vai alocar. Eu olhei no olho dele, assim, vi aquele desespero, eu falei assim, eu tenho que dar tranquilidade para essa família. Ele é casado, tem 2 filhos. Eu tenho que trazer essa paz. E como que eu vou fazer isso? Eu falei assim, deixa comigo. Vamos fazer um bate-papo aqui. Você vai me contar a sua história e a gente vai desenhar um plano e fazer uma estratégia para você. E você vai alcançar esse objetivo seu de cuidar do seu patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro ser seu patrão. E por que ele me perguntou isso também? Porque ele falou assim, para dentro do sonho dele era comprar uma casa, a casa dos sonhos dele, só que ele não queria descapitalizar. Sim. Eu falei assim, tem uma solução para você também. Tudo, gente, que a gente planeja antecipadamente, sai muito mais barato. Então, a gente fez uma alavancagem patrimonial, que ele queria comprar a casa daí 4 anos. E o que seria essa alavancagem patrimonial? Aí, a gente fez um consórcio, né, onde ele começou com o próprio rendimento da aplicação dele, eu faço uma pequena parte do rendimento da aplicação, pagou a parcela do consórcio. E aí, na hora que chegou, né, nós até antecipamos, né? A gente estabeleceu com 4 anos ele comprar a casa dele. E aí, com 2 anos, a gente deu um lance, ele foi contemplado e agora, assim, eu estou contando porque é um case de sucesso. Uhum. Ele não somente não descapitalizou, pegou uma parte ali da aplicação dele para dar de lance e hoje ele está com o imóvel dele. E assim, não só ele, mas a família dele é muito grata, porque eu dei estratégias para ele. Isso é uma estratégia, né? Existem várias outras, né? Então, eu não trabalho somente com investimento. Eu trabalho com pessoas, com famílias, sonhos. O meu maior, se você falar assim, qual que é a sua maior alegria? É ver que eu posso ajudar uma pessoa. Ai, que linda. Ai, que mulher maravilhosa, gente do céu.
E falando um pouquinho agora como mulher, né? Como que é ser mulher nesse ambiente historicamente masculino? Não é nada fácil. Hoje não, hoje eu sei lidar muito bem. No início foi mais complicado, né? Então, às vezes, né, clientes às vezes confundia, né? Você ser educada. É um ambiente, assim, muito masculino. Já chegou de você chegar e o cara falar assim, não, eu não quero mulher, não, eu quero homem. Tipo, Não exatamente isso, de falar que não quer mulher, mas não é só no passado, não. Até hoje a gente vê isso. Às vezes em lideranças também, sabe? aham, De sentir mais à vontade, de confiar mais no que o o homem homem. está falando, não no que eu estou falando. Isso Uhum. acontece, até hoje isso acontece. Mas o meu público é mais masculino. Não só o meu público, como os meus pares também, no local que eu trabalho. Para você ter uma ideia, de mulheres certificadas, porque para trabalhar com assessoria de investimentos, o mínimo que você tem que ter é a certificação da Ancord. Então, mulheres certificadas no meio do mercado financeiro são somente 21%, 79% é masculino. Inclusive, eu passei já também até no mercado financeiro mesmo, no ramo de assessoria, um local que eu trabalhei, onde eu vi, assim, num grau, né, de hierarquia, né, essa diferença. O que a mulher fazia não significava nada. Ela podia fazer, podia ter uma carteira de 100 milhões de reais, mas se o homem aquele tivesse 20 milhões de reais de carteira, ele era o suprassumo. Então, existe ainda esse preconceito. E principais desafios e conquistas que você teve até hoje? O Desafios você já contou o desafio, começo, eu né? falei, né? O desafio foi esse, né? Da pandemia, foi o maior desafio. E a minha maior conquista tá sendo o que eu projetei há 5 anos atrás, que agora, novembro, dia 2 de novembro, faz 5 anos, que eu saí, assim, praticamente lisa ali do banco. E hoje, né? Estou com o meu escritório há 4 anos aqui em Cambuí. E agora, né, a gente já está com a equipe aqui do sul de Minas, porque era só eu. Hoje a gente está com a equipe e vamos ter o escritório lá em Pouso Alegre, que vai ser a nossa matriz aqui do sul de Minas. Então, para mim, eu acho assim que são várias conquistas que eu tive ao longo da minha vida, né? Mas se eu fosse falar assim, a mais recente, eu olhar para trás e falar assim, isso que é uma realização de um sonho, porque eu lutei muito, gente. Foi assim, sábado, domingo, trabalhando, até altas horas. Já atendi cliente 11 horas da noite. Eu não tenho horário para atender, não. Então, assim, meu público também é muito médico, né? Então, o cliente, vão atender no hospital, vamos atender no hospital. E não tem hora também, o médico. O médico também não tem Não hora. tem, Porque a às vezes o cara gente... pega e entra numa cirurgia, sai de lá 10 horas, 11 horas da noite, e a hora que ele vai parar para tomar conta da vida dele, enquanto tá tomando conta da vida dos outros, né? Tá cuidando das pessoas. Aí quando ele fala, nossa, eu preciso conversar agora, eu tenho que conversar com a Fran. É 11 horas da noite fazer o quê? Você tem, você Sim, tem que sim. atender, né? É um mercado muito desafiador, que ele, principalmente no meu mercado, ele é muito network, né? Porque para você investir comigo, você tem que me conhecer. Uhum. Então, eu trabalho muito com a indicação. Hoje, os meus clientes, eu tenho uma carteira maravilhosa. Nossa, meus clientes são maravilhosos. Então, assim, eles me indicam bastante, me recomendam muito para outras pessoas. Isso é importante. Agora, falando de mulher no mercado financeiro, né? Eu, que já acabei de falar que eu não entendo muita coisa, né? Lá em casa, o meu financeiro é o maridão que toma conta de tudo. E eu tive a experiência de conhecer a Carol Pfeiffer, que ela é eu falo que ela é tubaroa, né? Que ela, Uhum. eu amo, gente, eu gosto de assistir um programa chamado The Shark Tanks. Tem no americano e tem o Brasil, né? The Shark Tanks Brasil. E lá tem vários investidores que investem em pequenas empresas que apresentam para ele produtos, né? E é um programa muito específico disso, mas eu amo. Nossa, eu amo. Eu fiz uma cirurgia quando eu entrei na menopausa, eu fiz uma cirurgia que tira o útero e tira o ovário. E eu fiquei uns dias de repouso.
Eu acho que eu fiquei um mês dentro de casa. Esse um mês, eu fiquei o mês inteiro assistindo o The Shark Tanks. Eu assistia na Sony, é um canal fechado da Sony, e eu assistia os atuais, os que tinha passado, e eu ficava assistindo os americanos, eu ficava assistindo aquele tempo inteiro. Então, eu conhecia os investidores, né? E lá tem uma investidora que chama Carol Pfeiffer, ela é da Atom, né? E ela é do mercado financeiro também, como é que chama? De ações, né? Ações. E eu achava a coisa mais linda, porque tem vários homens, né? E tinha ela mais uma mulher. E eu ficava olhando assim e falava, gente, que linda. E um dia eu tô em Gonçalves, e eu tava gravando na época, e eu tava assim, escutei a voz dela. E fiz assim, parece que eu... Aí eu olhei, eu tava no mezanino, eu olhei lá embaixo. Carol, desci correndo. Cheguei nela e falei assim, você é que eu tô pensando que você é? Ela, quem que você tá achando que eu sou? Eu falei, você é a Carol Pfeiffer, a tubaroa. Ela começou a rir e falou, sou eu mesmo, né? Aí eu conversei com ela, gravei com ela. Eu lembro que na época que eu postei, as pessoas não sabem quem ela é. Porque não é uma pessoa comum, normal, né? Assim, do normal, assim, que eu quero dizer, famosa no nosso meio, né? Mas nossa, eu fiquei assim encantada. Eu sou encantada por ela, de ver ela falando. Nos vídeos que eu sigo ela, eu vejo ela falando de investimento, acho coisa mais linda. Então, como você também, eu sou apaixonada pela Fran. E vejo vocês falando, então, eu me encho meus olhos. Eu acho lindo demais a inteligência, porque vocês são muito inteligentes, né? Você quanto ela. E você, nesse nicho de mulheres do mercado financeiro, você tem alguma que você acha que você admira, ou que você se espelha, ou você acha que... Sim, eu gosto muito da Luciana Seabra, né? Porque ela é analista, né? Eu aprendo muito com ela. E, às vezes, para você ser assessora de investimentos, se você tem uma equipe top por trás de você, um back-office legal, assim, é importantíssimo. Porém, a Luciana, né, logo quando eu iniciei a carreira de assessoria de investimentos, que ela é muito diferente de um gerente de banco, ela relacionamento é igual, mas assim, igual que eu falo assim, você ter relacionamento com o cliente. Porém, a técnica é um pouco diferente. Então, nesse mercado, né, de ações, no mundo de mercado de capitais, eu queria aprender e eu sempre admirei ela, né, como mulher, né, do mercado financeiro. E ela é essa analista. Então, até na época, eu comprei o curso dela para aprender mais, né, sintonizar mais no mercado financeiro, no que pese a XP te dá tudo isso. Mas eu era fã dela antes de entrar para a XP, da Luciana Seabra. Sempre gostei dela. Então, ela é uma pessoa que eu admiro bastante. E como é que você... uma curiosidade que vem na minha cabeça agora. Como é que você... Porque assim, eu acho que tudo nessa vida, a gente não pode parar onde a gente está, a gente tem que sempre estar buscando conhecimento. Onde que você busca o conhecimento? Você faz cursos? Você participa de palestras? Sei lá, como é que funciona esse mercado que você vive? É uma eternamente... estudando. É igual médico, advogado, dentista, assim, essas profissões vão atualizando, o mercado está mudando todo dia, todos os dias estudando. Então, assim, eu busco... É só te explicar como funciona, porque muita gente... Quem é a Fractal Investimentos? Quem é a Fran? Nós somos, né, o Grupo Fractal, né? E nós somos vinculados à XP Investimentos. Então, a XP Investimentos está aqui e aqui embaixo vários escritórios, mais de 700 escritórios. Então, a Fractal Investimentos é um dos escritórios da XP. Então, é como, vamos imaginar aqui, tem o Santander, né, que é o banco que eu trabalhei, e várias agências bancárias. Então, tem a agência bancária aqui em Cambuí, tem em Pouso Alegre, é a mesma coisa a XP. Ela tem vários escritórios, vamos falar as suas franquias, né, que tem em várias cidades. Assim, e os escritórios, cada um tem uma metodologia de trabalhar. A plataforma é a mesma, mas como você vai atender o seu cliente, que é diferente. E eu saí do banco justamente por isso, para atender o meu cliente de forma personalizada. Eu não vendo produto, eu faço uma prestação de serviço. Porque se o cliente quiser ir lá, Fran, eu quero o CDB do Cicobi. CDB do Cicobi, não, porque ela é RDC. Eu quero o CDB do Banco Itaú. Eu quero o CDB do Banco do Brasil. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, ou quero título público.
Tem clientes que ele já tem o que ele quer, né? Não só eu vou trabalhar ali, aqui cliente conservador, então eu vou trabalhar dentro daquela carteira que é mais conservadora. Aliás, uma curiosidade, né? Na minha carteira de clientes de 100%, 90% são clientes mais conservadores, né? Tem clientes que gostam de uma pimentinha, mas são poucos, né? Mas, né, com essa taxa Selic alta, nem a gente precisa arriscar muito, né? A gente pode trabalhar realmente que a renda fixa aqui no Brasil, ela te dá uma boa rentabilidade por causa da taxa de juros altas. E outra coisa também que eu trabalho com investimentos internacional. Então, eu cuido da conta internacional também do cliente, né? A gente abre a conta internacional, eu cuido dos ativos da conta internacional, faço também a gestão, tanto na conta internacional quanto aqui no Brasil, para a gente fazer essa proteção de risco Brasil. E aí, respondendo o que você me perguntou, como que eu busco esse conhecimento? A gente tem uma faculdade, que é a da XP. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho treinamento toda segunda e toda sexta-feira. Impreterivelmente. Sexta-feira, você não pode faltar de jeito nenhum. Então, além de uma plataforma que é uma faculdade que a gente tem ali para buscar conhecimento, a Fractal, ela está sempre em constante treinamento para todos, né? Todos os sócios, todos... E lá também tem os funcionários, né? Mas, assim, está em constante treinamento. E eu também vou buscando, né? Compro cursos, né, para aprimorar, até por causa das aulas que eu dou. Então, eu tenho que estar em constante evolução. O meu desafio agora, daqui para frente, é tirar o CFP. Sim. E quando acontece essas coisas que acontecem no Brasil, porque o Brasil tem hora que vira do avesso, né? E ele interfere também nesse mercado? Quem? Quando o Brasil, por exemplo, O Brasil interfere? Claro. né, o financeiro, porque o pessoal fica com medo, não fica? Nossa, esse é o meu papel. É de acalmar o meu cliente nesses momentos de estresse. Agora, recentemente, a gente teve, né? Que foi as sanções. Então, assim, teve muito cliente que a gente mandou dinheiro para fora, que se sentiu inseguro, né? Ainda está acontecendo esse movimento. Mas, gente, eu posso falar, em questão de investimentos, alocações em renda fixa, se o seu dinheiro está aplicado num CDB, Tesouro Selic, numa debênture, numa CRA, ele vai seguir aquele ritmo. Então, assim, o que vai alterar é se a Selic subir ou se a Selic cair. Um banco quebrar, isso eu não vou falar que é impossível, não, mas praticamente, né? Os grandes bancos, né? Quebrarem. Então, assim, tem que ter essa tranquilidade para a gente passar para o cliente. Mas, Fran, mas por que eles estão mandando para fora? Gente, isso é porque no Brasil a gente não tem educação financeira. Isso faz parte da diversificação. Se 100% dos meus clientes pudessem ter investimentos no exterior, porque antigamente era difícil, agora não, qualquer pessoa pode ter investimento no exterior. Com R$500 você faz investimentos no exterior. Hoje não tem isso, mas tem que criar uma conta, aquela dificuldade, num clique a gente cria uma conta internacional. Então, hoje, clientes, né, que queiram, né, lógico, a gente sugere. Se o cliente não quiser, não vai ter a conta no exterior. Mas interfere demais. O Brasil, o macro, o micro, tudo isso interfere não somente, né, na tranquilidade do cliente. Muitas pessoas até hoje, por isso que eu falo, conhecimento é tudo. Acho assim, Fran, tô com medo do governo pegar meu dinheiro. Daquela do Collor, lembra do Collor? Daquela vez lá? Só que hoje a gente tem um Banco Central que, para quem não sabe, o Brasil pode ter vários defeitos. Eu amo o Brasil, né? Mas, assim, pode ter vários defeitos. Mas o nosso Banco Central é um dos melhores do mundo. Se não é o melhor, mas um dos melhores. É muito regulamentado. Então, essa tranquilidade, né, a gente tem que passar para o nosso cliente, porque a desinformação faz com que o cliente fique inquieto. Desesperado. E aí, esse
é um dos papéis fundamentais do assessor de investimento, trazer informação para o seu cliente. Nossa, você falou de educação financeira aqui no Brasil. A gente vê muito filme americano, né? Você assiste filme americano, a criança, a mulher acabou de ter nenenzinho, eles começam a guardar o dinheiro da faculdade quando a criança nasce. E eles vão guardando o dinheiro para a faculdade quando a criança vai para a faculdade. Aí você vê a educação financeira que eles têm, né? Isso já é do país mesmo. O negócio, você falou, o Brasil é terrível para isso, mas o americano, ele é bem educado financeiramente, não é verdade? Sim, é a educação financeira. Você falou uma coisa bem legal, Kelly, do americano, né? Uhum. Guardar. Aqui, eu lembro que quando a minha filha... quando eu engravidei, fiquei sabendo que eu estava grávida, eu trabalhava no banco, então o instrumento que eu tinha era a previdência privada. Hoje eu tenho outros instrumentos que eu faria, mas naquela época era o que tinha, né? Em 2011, né? Quando ela nasceu. Aqui no Brasil, não necessariamente agora, mas assim, antigamente e ainda hoje um pouco, a criança nasce, abre-se uma poupança. Americano, a criança nasce, compra ação. Por quê? Primeiro, eles têm educação financeira. Não que investir em ação seja a melhor opção, mas lá a taxa, que é a taxa Selic lá, né, que hoje está 4% ao ano, e nós temos uma Selic de 15%. Então, para que né, correr um risco se você não tem conhecimento desse mercado de ações? É melhor você ir para um investimento mais conservador mesmo. Mas a criança nasceu, gente, não aplica em poupança, aplica em CDB, em LCI, LCA, porque a poupança hoje está dando a média 0,6. O CDI, por exemplo, do mês passado, se salvo engano, foi 1,18. Então, dá quase o dobro. Então, é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Já vou aqui a palavra, né? Dinheiro não aceita desaforo. Nossa, meu marido fala isso todo dia. E o que eu vejo você falar é que a gente é totalmente... Bom, o maridão não sei, mas acho que ele sabe melhor que eu. Mas é que quando a única coisa, o contato que eu acho que o povo tem é com a poupança, porque eles assim, vamos fazer uma poupancinha. Já fala de cara, né? Nem que você guarde lá do colchão, mas é uma poupancinha que ele quer dizer, que ele economizar, né? Juntar um dinheirinho. Então, é comum o pessoal fazer poupança. Então, é difícil aqueles que chegam e falam assim, pro gerente e falam assim, ó, tem uma outra forma de eu trabalhar meu dinheiro? Porque a pessoa já vai, não, vou abrir uma poupancinha e vou pondo lá. Já vai lá, já vai colocando lá. E eles não se preocupam tanto, assim, de investir, porque se a pessoa tivesse uma Fran na vida, gente, agora que vocês conhecem a Fran, às vezes aquele dinheirinho que você investe no lugar, ele rende muito mais do que você ficar deixando guardado no banco. O poupança, tipo, está guardando lá. Mas ele poderia render muito mais a você se você conhecer o trabalho dela e chamar essa mulher maravilhosa, que a gente vai falar tudo no final, como é que faz para achar ela, para trabalhar, colocar o dinheiro para trabalhar para vocês. Legal, uma coisa que você falou também, essa questão, né, de guardar, porque, gente, eu trabalhei em banco, então eu sei o tanto que não é fácil a vida de um gerente. Não é que o gerente é ruim, hoje não. Hoje, assim, eu vejo, né, até porque eu dou aula para alguns gerentes de banco, eu vejo a preocupação dessa questão, né, de fazer o dinheiro trabalhar melhor. Porém, é muito pratinho para rodar. Então, você chega lá, eu quero abrir uma poupança, e tem uma fila de gente ali para o gerente atender, ou muita coisa para ele fazer, ele não vai conseguir desenhar uma estratégia que vai ser melhor para você. Então, é tirar pedido. Então, quer poupança? Eu vou ali abrir a poupança. Porque, principalmente, banco de varejo, é mais assim. Então, quando você tem um atendimento personalizado que vai trabalhar o seu patrimônio, é totalmente diferente. Vai te direcionar. O meu atendimento, vamos supor, você foi lá, eu vou fazer o seu estudo. Então, eu não gasto 30 minutos. Às vezes, eu gasto um dia todo para fazer o estudo da Kelly. Então, por isso que o meu atendimento ele é muito personalizado. A Kelly tem um objetivo, ele tem outro objetivo, a Fran tem um objetivo. Então, eu vou trabalhar cada cliente da sua maneira. Ai, não, é sensacional. A gente tem que conhecer o seu trabalho. E como incentivar mais mulheres a investir e também atuarem no mercado financeiro?
Olha, eu falo assim, como a gente, né, não tem educação financeira no Brasil, e eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória em todas as escolas, a primeira dica que eu daria para mulheres que querem, para mulheres que querem começar a investir, tá? Vou falar. Aham. Para as mulheres que querem começar a investir, a primeira dica que eu te dou é se pague em primeiro lugar. Se imagine como um boleto. E você tem que pagar esse boleto, senão seu nome vai para o Serasa. Então, você tem que ser a primeira pessoa do seu mês que você tem que se pagar. O ideal seria, né, para começar com a reserva de emergência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se vai estar empregado, se não vai, se vai ter algum problema de saúde, um acidente, tem que pensar em tudo isso. Sim. Então, fazer essa reserva de emergência. O ideal seria, no mínimo, 10% de tudo que você ganha, você começar a investir. E investir na melhor pessoa, que é você mesmo. Né? Então, investir em conhecimento. Gente, não precisa gastar para ter conhecimento. YouTube, tem várias mulheres ali, a Natália Arcuri, que é muito famosa, até a Luciano Seabra também, a Carol Pfeiffer. Tem também vários outros, né? Como o Thiago Nigro. Né? Gente, ali na XP, no site da XP, tem vários cursos gratuitos que você pode trabalhar, estudar. Então, assim, tem várias ferramentas. O maior aliado de toda mulher, não é só de toda mulher, mas de todo ser humano, é o conhecimento. Então, mulher, se você quer investir mais e melhor, primeiro você me procura, né? Brincadeira. Mas, assim, eu acredito que seria isso mesmo, começar a investir no conhecimento. Sim. E agora? Pode continuar. E para entrar no mercado financeiro, né? Sim. Para quem tem esse interesse, se for de assessoria de investimentos, você tem que investir em certificação. A certificação para ser assessor de investimento, a mínima é a Ancord. Então, tem que tirar essa certificação para trabalhar como assessor de investimentos. E agora, falando um pouco de educação financeira, já que a gente está falando bastante ali, por que a educação financeira ainda é tão carente no Brasil? Porque a gente não tem um governo que investe nas escolas públicas e as escolas particulares, eu não sei se não tem profissional. Eu vou te falar, né? Até a Imaculada me convidou para dar aula de educação financeira aqui no Ano Bueno. Só que eu não tenho tempo, sabe? Eu faço um projeto social, sempre as escolas aqui, municipal, sempre que me convidam para dar palestra, porque eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade. Sim. Deus é tão generoso comigo. Eu sou muito grata por tudo por toda a minha trajetória, tudo que eu conquistei. Então, nada melhor do que eu passar um pouquinho do meu conhecimento para a sociedade. Sim, dá um pouquinho de você. Eu acho que é isso que falta. E o que deveria ser ensinado desde cedo e não é? Igual você falou, educação financeira na escola ou em casa também? Em casa também. Eu falo assim, se uma pessoa que gosta, né, desse mundo, né, de mercado financeiro, é uma profissão que está muito carente e que quer começar, né, dando aula, seria uma excelente oportunidade para investir, para ensinar outras pessoas. Você não precisa saber a técnica, né, de como investir em ações. Você precisa saber. Sabe por quê, Kelly? Eu vou fazer uma pergunta, vamos ver o que você vai me responder. Você acha que educação financeira é comportamento ou matemática? Eu acho que é comportamento. É certeza que é comportamento. Então, eu acho que Porque não adianta se fosse simples, é lógico, a matemática tem a ver. Sim. Se fosse simplesmente uma exata, todo mundo estava rico, né? Porque Com saberia certeza. como fazer. Ó, pra você ver, lá em casa, eu vou dar uma coisa bem... Nem sei se isso mas eu vou falar aqui que eu achei que cabia falar. Lá em casa, a gente educa nossos filhos, a gente sempre dá o que é melhor para nossos filhos, né? Mas lá em casa tem uma regrinha que é tipo assim, o iPhone.
todo mundo sonha em ter um iPhone. O iPhone é o maior brand que tem, né? Assim, é o desejo de ter o iPhone. Só que todos os meus filhos, se eles quiserem ter um iPhone, eles têm que trabalhar e ganhar com o dinheiro deles e conquistar aquele iPhone. A gente dá um celular e tal. Mas eu lembro que o primeiro iPhone que o meu menino teve, o mais velho, ele trabalhava, ele estudava, trabalhava com meu tio de fechar pastel, e ele fez uma poupancinha para ele economizar, para ele comprar aquele iPhone. Então, e a menina também, os dois mais velhos. Os dois mais novos agora, a de 14, vai fazer 15, eu queria um iPhone. Eu falei, não, você vai ganhar, você pode ter, eu posso dar um celular melhor para você, mas não vai ser o iPhone. O iPhone você vai conquistar com você trabalhar, juntar o seu dinheiro para você conquistar um iPhone. Então, eu ensino eles assim. Excelente. Porque a gente dá tudo para viver. Tem comida, tem roupa, tem internet, tem ali. Mas se você quer, além disso que a gente já te oferece, além do conhecimento, tudo, eu dou um celular, uma marca. Mas eu quero o iPhone. Então, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro para conquistar o que é seu. Não dá de mão beijada. Então, eu acho que isso é uma forma de ajudar. Excelente, excelente. Isso aí que você está fazendo é uma educação financeira. Não é? Você está promovendo dentro da sua casa, né, um objetivo para eles conquistarem. Sim. Mas como vai ser fácil? Não, você tem que trabalhar para você conseguir. E muito. Necessário trabalhar, porque até no outro podcast que eu fui, eu comecei a trabalhar, saí escondida, né, com 14 anos, porque, assim, vim de uma família, assim, minha família ama meu pai e minha mãe. Eu falo assim, na minha casa faltou dinheiro, mas o que nunca faltou foi amor. Isso é verdade. Mas por isso que eu tô te falando o comportamento, né? Se meu pai e minha mãe não tivessem me dado uma educação, né, onde me mostrasse que a vida não é fácil, você tem que ralar para você conquistar as coisas. E uma das coisas que minha mãe, né, a gente recebia, às vezes, cesta básica, né, das pessoas que nos ajudavam. E uma das coisas que minha mãe falava assim, filha e meu pai, eu vou lutar com unhas e dentes para você nunca deixar de estudar. E aí, quando chegou a época da adolescência, né, que é os 14 anos, eu queria uma roupinha, eu sempre, desde pequenininha, eu gostei de andar mais arrumadinha e tudo, mas, assim, era tudo com roupa doada, né? Sim. E aí, começa você querer as coisas, mas você não tem dinheiro. E eu saí escondida, eu pedi minha prima para me ajudar a procurar um emprego, porque eu queria trabalhar. Mas isso hoje não pode, né? Não, mas, assim, na época, não podia. Mas é isso também, isso que eu sou contra, viu? Não pode até a página 2, porque você não pode, uma menina igualzinha a minha, vai fazer 15 anos, não pode trabalhar. Mas fica pra rua, não ela, porque ela mora na roça, mas as mesma idade dela fica andando pra rua sem fazer nada atrás do que não presta, porque na rua só tem coisa que não presta. Aí o que acontece? Acaba acontecendo coisas, desvirtuando, essas coisas. Porque se estivesse trabalhando de atendente, ou uma coisa leve, lógico, não vai tacar a menina ou o menino para coisa pesada. Mas uma atendente de dentista, ou uma coisinha. Eu comecei, como eu falei, de dentista, porque eu comecei assim. Mas para mim foi assim, bem leve, né, no comecinho. Qualquer coisa mais simples, mas a pessoa ela vai começar a educação financeira dela ali. Eu lembro que a minha menina, a Julie e o John, os dois começaram a trabalhar com 12 anos. 12. Eles trabalhavam, tipo, na cozinha dos restaurantes dos meus tios. Então, igual o John, para fechar pastel, a Julie também. Eu lembro que ela tinha 14 anos, ela servia a mesa, o pessoal falava, quantos anos você tem? Ela falava 17, porque ela era grandona, mas ela tinha 14. E ela sempre trabalhava servindo mesa. E eu lembro que minha filha falava assim, mãe, eu não tinha... Quando eu criei sozinho os gêmeos, eu não tinha dinheiro para comprar tudo que... Eu dava o básico, mas eu não... eu quero um açaí. Eu não tinha dinheiro para pagar, na época, vamos por R$15 no copo de açaí. Era quantos litros de leite para mim, entendeu? Então, eu não tinha. Então, eu lembro certinho que o primeiro salário que a minha filha... O primeiro dinheiro que a minha filha pegou, ela comeu, acho que uns 2 açaí de uma vez. Falei, vai dar dor de barriga. Por quê? Porque ali ela conquistou... Ela queria muito uma açaí se deixasse todo dia. E ela não tinha, eu não tinha de onde tirar. Então, ela conquistou o dinheirinho dela, daí ela começou. Ela estava na idade também, 14, 15 anos, e comprava roupinha para ela. Mãe, aí ela começou, mãe, você quer que eu ajude em casa? Eu falava, não precisa, filha. É a mãe, o que eu puder dar para vocês, eu sempre vou dar. Só o a mais que vocês querem, às vezes eu não posso proporcionar, você compra com o seu dinheiro. Aí ela começou a comprar as coisas com o dinheiro dela.
E os dois são assim. Hoje minha filha vai fazer 25 anos, ela mora em Campinas, Uhum. ela toma conta do dinheiro dela perfeitamente bem. Ela trabalha, para você ver, eu nunca tive essa, como é que fala? Educação Uhum. financeira, assim, do jeito, né, que você fala. Mas eu sempre fiz assim, ensinei eles a trabalhar e conquistar aquilo ali. Meu menino já comprou moto, tá pagando, terminando agora de pagar, vai finalizar agora no final do ano o financiamento da moto dele. Então, é aquele negócio. E hoje eles olham, eles me agradecem. Mãe, obrigada por você ter feito tudo que você fez. Eu falei, eu olho, eu falo, não fiz nada. Parece que eu não Uhum. fiz nada. Mas é o jeitinho meu de educar. E os mais novos agora é a mesma coisa. Eu Uhum. não deixo, igualzinho meu marido. Ah, eu quero que ele... Eu tenho condições de dar um iPhone para mais nova, né? Para Manu. Uhum. Eu falo, não, você não vai dar. Ela quer matar eu. Mas eu falo, não por conta disso. Porque você não Mas tem não pode ser condições. fácil, Porque não aqui em casa pode. é lei. Vai dar um outro telefone, mas não vai dar. Por quê? Porque eu acho que ela tem que conquistar. Porque vai ser bom para ela. Quando ela Uhum. chegar lá e ela trabalhar, ela pegar o dinheiro dela e pegar. E quando ela sentir o sabor do iPhone na mão dela, aquele sabor que ela vai sentir não vai ser o mesmo se você for lá comprar e dar para ela. Uhum. Então, deixa ela sentir isso. Não tira Sim. isso dela, dessa conquista dela. Ainda mais que É. agora está na adolescência, ela quer sonha com isso, né? Então, tira Sim. isso dela. Então, eu fico, Não, né? então, você está certíssima. É isso que a gente tem que fazer. No meu caso, é que era diferente, porque não era o dinheiro para mim, para ajudar dentro de Aham. casa. E na época minha mãe não queria deixar, eu com muito custo, ela falou assim, que ia atrapalhar os estudos, né? Eu falei, não vou deixar atrapalhar. Então, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E ajudava em casa. E tinha as tarefas de casa. Sim. E minha mãe hoje fala assim, nossa, foi muito difícil. Eu falei, obrigada, mãe, obrigada, pai, porque hoje eu valorizo Cada cada centavo. centavo, tudo que eu conquistei, porque eu tive uma educação. Essa questão aí, né, de comprar as coisas, comprei 2 açaís. Quando eu entrei para a faculdade, né, na escola, eu ia para a escola de ônibus, né, e chamava lá em Divinópolis de Passaginha. Uhum. Então, eu estudava no Santo Tomás de Aquino, então, às vezes, eu vendia a passaginha para eu comprar um pastel e eu ia a pé. É como se fosse daqui a uns 10 quilômetros a pé, para eu comer um pastel. E na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei trabalhando na TIM Maxtel, que era telefonia. Aham. Depois que eu fui para o banco, que eu falei que eu queria entrar no banco e entrei. Aí para eu ser efetivada, porque o meu dinheiro era todo para a faculdade. Eu paguei minha faculdade inteira, administração de empresa. Uhum. Então, eu montava mesinha lá na faculdade para abrir conta universitária. E com as aberturas de conta universitária, nós construímos um PAB, que é um posto de atendimento bancário dentro da faculdade. Então, eu ficava até 2 horas da manhã formalizando conta. Então, não foi fácil, não. Então, é o esforço. Mas aí eu quero te falar, quando eu fui efetivada, porque assim, o dinheiro não dava para nada, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tanto de pizza, porque eu quero comer pizza até não Não aguentar mais. aguentar E mais. pagar para as colegas minhas que estavam na mesma situação que eu. Então, assim, fui efetivada no banco, né? Como caixa, aí o ticket do banco é muito bom, né? Aí comprei para todo mundo. Assim, foi Uma muito legal. É, comemoração. uma comemoração. Então, assim, às vezes, fiz isso agora recentemente com minha filha. Tem 2 meses. Assim, alguns combinados que não foram cumpridos, ficaram só de falar. Eu falei assim, vamos fazer um contrato aqui. Escrever à mão. A gente leu, eu, o pai dela, fizemos a reunião com ela e falou assim, você vai assinar aqui esse contrato. Porque assim, fica... Ah, não, mas você não me falou isso. Não, falei. E eu Mas falo é assim, eu um... tenho que agradecer demais, que minha filha é muito abençoada. Só que eu tenho que ensinar, igual você está ensinando para o seu filho, que as coisas não são fáceis assim. Dinheiro não nasce em árvore, né? E aí, a questão do comportamento que eu estou te falando da educação financeira. A gente vem de várias crenças limitantes. Então, se fala assim, o dinheiro é sujo, que o dinheiro é Sim, maldito, quem é rico não presta, não vai para o é céu. Então, verdade. assim, se você trata o dinheiro assim, É. com certeza você vai limitar a você de prosperar. Então, você tem que trazer para a sua vida, a primeira coisa é trabalhar a sua saúde mental. Sim. É a mesma coisa. Eu virar aqui e falar assim,
esse copo aqui, Kelly, ele custa R$ 100. Não, mas eu gostei demais. Eu tenho capacidade de comprar esse copo aqui por R$ 100. Eu vou, pego e compro esses R$ 100. Só que eu tenho que pagar para você esses R$ 100. Eu vou lá, vou dar o dinheiro, mas eu vou dar com muita dó. Eu quero copo, mas... Ai, nossa, eu vou gastar. Chego em casa, né? Comprei esse copo e dou com dó. Mas, assim, era uma coisa que eu queria muito. Vamos imaginar qual é o iPhone. Mas, assim, eu comprei, eu conquistei, mas eu tô dando dinheiro com dó. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Não pague, se você for pagar uma conta, agradeça, porque você está tendo condições de pagar aquela conta, se for uma conta de água, de luz, ou de qualquer outra coisa, das suas despesas fixas, agradeça porque está vindo do seu fruto, do seu trabalho. Sim. Então, já é uma crença que te limita, às vezes, você prosperar. Então, a educação financeira, ela é comportamento. Às vezes, a pessoa não prospera porque tem muitas crenças que limitam ela de prosperar, de seguir. Você falou agora, você falou tudo isso aí, eu estava lembrando de uma vez, eu acho o Silvio Santo, agora ele faleceu, infelizmente, mas ele é, assim, mexendo com dinheiro, né? Ele é sensacional, né? E uma vez eu vi uma entrevista dele, que ele falou assim, que as filhas deles todas estudaram nos Estados Unidos, né? Aí, não porque ele queria educação de primeira linha, que no Brasil não tivesse. Ele só queria que as filhas deles fossem tratadas como pessoas normais. Porque no Brasil, na sala de aula, se a filha do Silvio Santos tivesse tirado nota 2, é a filha do Silvio Santos, vamos dar notas 10. Então, elas poderiam ser privilegiadas por ser filha do Silvio Santos, porque todo mundo gostava dele. Então, ele falou assim, eu quis que as minhas filhas estudassem nos Estados Unidos, porque lá elas eram tratadas como qualquer outra pessoa. Nas dificuldades delas, dentro da sala de aula, não tinha mamão com açúcar. Era normal. Então, ele tinha dinheiro para colocar elas na melhor escola do Brasil. Mas ele falou que não, que ele colocou lá para elas viverem uma vida normal, porque no Brasil não ia conseguir. Primeiro que ia ter sequestro, como teve mesmo, sequestraram uma vez, né? Mas para elas terem uma vida normal. Então, ele optou por morar nos Estados Unidos por conta disso. Mas hoje você vê todas as filhas do Silvio Santos, todas trabalham na empresa do pai, seguem o caminho do pai, investem, tudo do pai. Sim, e foi uma educação e uma visão, ele teve visão. Mas ele é muito visionário, né? Sim. Por que tem pessoas que são empreendedoras, outras não? Gente, é muita coisa envolvida no seu passado, na sua genealogia, que te faz, que te limita a você. Eu tenho várias crenças que me limitam. E já destravei várias crenças também. Uma delas era o dinheiro, que eu achava o merecimento. Eu achava que todo mundo podia e menos eu. Sim. Então, quando eu trabalhei isso, as coisas começaram a fluir mais, né? Então, assim, eu trabalho muito, mas é muita, porque a questão emocional, eu estou lidando com a parte mais sensível do ser humano. Sim. Então, eu tenho que investir muito em inteligência emocional. Sim. E eu invisto muito na minha inteligência emocional. Uma coisa que você falou é sensacional. Por exemplo, as crenças, né? As pessoas têm que parar de falar, por exemplo, não tem dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo. Eu não dou conta. não porque não é pra mim. Porque o dinheiro na minha mão... Nossa Senhora, nem acabou, começou o mês, já acabou meu dinheiro. Quanto mais você fala isso, mais vem pra você. Eu canso de falar lá em casa. Eu falo assim, eu não gosto de falar nada negativo na minha casa. Se acontece, não fala, eu falo assim, não quero saber. Mas não quero saber. Porque eu evito que as pessoas falem. Assim, eu não quero que você fale nada negativo, só fala coisa boa. Antes eu abri o tempo, eu não gosto de chuva. Não, lógico que a chuva é maravilhoso. Mas quando você abre o dia e tá chovendo, tá cinza. Você já abre, você já faz, nossa, chovendo, né? Porque você quer que o sol te joga pra cima e a chuva te joga pra baixo. A gente precisa de chuva, gente, claro. Eu tô falando no espiritual, dando né? Exemplo, Um exemplo. Mas, quando eu abro, já tá chovendo assim, nossa, o dia tá lindo hoje. Aí o Rogério, nossa, tá chovendo, né? Eu falei, graças a Deus, molhando a terra, mas o dia vai ser maravilhoso. Sol na nossa energia e vamos pra cima. Né? Eu concordo com você, eu também sou assim, lá em casa. A Isabela, minha filha também, graças a Deus, isso ela me puxou. Mas eu ensino muito a trocar.
a refletir. Eu não dou conta. Por que você acha? Eu estou falando lá dentro de casa, né? Mas por que você acha que você não dá conta? Ah, por exemplo, a prova. Ah, eu não dou conta dessa prova, está muito difícil. Mas por que você acha que você não dá conta? Ah, porque a matéria é muito difícil. Não, então vamos estudar mais, ué. Vão treinar mais. A questão até do vôlei. Ah, eu estou muito ruim e chora. Eu falei assim, não é agora que você vai desistir. Você precisa treinar mais para você conseguir chegar na excelência. Então, o treino, ele é tudo na vida. Eu vou contar para vocês uma coisa. Na quinta série, antigamente, dava bomba, né? É. Eu vim de uma escola da periferia, que eu morava, e fui para era uma das melhores escolas de Minas Gerais, que era São Tomás de Aquino. Minha mãe teve que ficar na fila da escola de madrugada para conseguir uma vaga nessa escola para mim. É tipo a escola do córrego aqui, Aham, né? Que sim, eles aqui, falam, né? aham. E aí eu fui estudar na quinta série. Tomei bomba. E isso, para mim, foi muito importante. E agradeço por ter tomado bomba. Porque essa bomba que eu tomei, depois disso, eu só passava no terceiro bimestre. Funcionou. Porque eu tinha que me esforçar A mais. bomba te estourou pra frente. Pra frente, isso. E eu acho que na vida nossa, todos os desafios que eu passei, todos me fizeram crescer. Todos me fizeram evoluir. Recentemente, né, uma semana depois da eleição, contar para vocês. Aham. Essa correria, essa loucura, né, mexendo no celular, bati o nariz, né, quebrei. O nariz cai de cabeça na escada, né. E aí, deu 7 pontos, quebrei o nariz. E o que me fez refletir, né, tudo isso? Eu pego sempre a Fernão Dias, eu estou sempre na estrada, mexendo no celular. E Deus me guardou naquele momento, porque poderia ser na Fernão Dias eu mexendo no celular, batendo na traseira de um caminhão e, morrer. Ou não acontecer nada, mas poderia. Então, naquele momento, eu agradeci. Obrigado, Sim. Senhor. Porque, então, assim, eu acho que na vida, no mercado financeiro, todas as dificuldades que a gente passa é para evoluir. Aí vai depender se você quer ficar para trás ou buscar a solução. Ficar preso que você está endividado. Mas o que você vai fazer para sair dessa dívida? Procura um profissional para te ajudar a sair dessa dívida. Com certeza. Você falou agora de troca, eu lembrava de novo com os pequenos, né? Eu fiz isso com todos eles, até com a Manu, que a Manu veio diferente, porque a Manu, quando ela veio morar comigo, com o Rogério sempre teve uma situação de vida legal em São Paulo, então a Manu pegava o carrinho dela e fazia assim, ó, né? No mercado tem até os carrinhos pequenos já, né, para criança. Uhum. E eu, como veio e vim com meus pequenos regradinho, eu chegava no mercado com os gêmeos, né, que eram os pequenininhos, e falava assim, ó, vocês podem comprar o que vocês quiserem, uma coisa. Então, eles chegavam, os dois iam lá, pegavam bolacha recheada cada um. Aí andava. No meio do caminho, vinha um salgadinho, por exemplo. Mãe, pode pegar o salgadinho? Foi, devolve a bolacha recheada. Então, eles devolviam e pegavam o salgadinho. Até chegar no final da compra, eles tinham trocado 20 vezes de coisa. E saía feliz da vida com aquele último item que ele pegou, por cargas d'água, saía com o último item. E aí, eu faço isso com os pequenos também. Até hoje eu faço. Com a Manu e com o Pedro. Porque a gente já compra de tudo na casa. Então, o que eles vão comprar é supérfluo. Então, vamos economizar, né? Então, o que você quer? Ah, eu quero essa bolacha, então pega. Ah, eu quero esse negócio, então pega. Mas eles trocam também, né? E até sair do mercado com o que eles querem. Até esses dias ela falou assim, mas eu não sou mais criança. Eu falei, não, mas você está querendo comprar o mercado inteiro, você ainda é criança. Tem que aprender que tudo que você vai pegar aqui não precisa. Então, é uma coisinha ou outra, tudo bem. Aí eles aprenderam agora. A minha filha até hoje, ela fala, mãe, quando eu vou no mercado, eu penso, eu preciso disso? Não preciso, eu não vou nem pegar. A mais velha. Então, ela não gasta dinheiro. Assim, ela pega o que ela quer comer, claro. Mas ela fala assim, às vezes eu vou pegar assim, eu pego 3 bolachas. Eu olho e falo, pra que eu vou levar 3? Vou levar só uma. Amanhã, às vezes eu nem como. Às vezes vence. Então, quando eu quiser, eu venho e compro. Então, ela até nisso ajudou. Quando eu ensinei de pequenininho. Não, isso tudo, gente, são pequenos gestos, pequenas coisas que fica na memória da criança, né? Eu não sei, assim, eu acredito que várias mamães compartilham do que eu vou falar agora. A Isabela, quando ela me pede uma coisa e assim, tá fora, né? Da mesada, alguma coisa assim, que eu não acho que
que faz sentido eu comprar, eu falo assim, se você quer, pega do seu dinheiro. Ah, não, então não quero, não. Então, não vai ter. É Então, exatamente do isso. meu dinheiro é gastado, dela, ela não quer. Exatamente. Então, assim, gente, é difícil para, principalmente, né, a gente que é mulher, né? Inclusive, 45% hoje das mulheres participam na renda familiar. Hoje, antigamente, bem antigamente, as mulheres não ajudavam em casa, né? Vamos falar assim dos nossos avós, né? Avós, talvez mãe, né? Não ajudava em casa. Hoje em dia, 45% das mulheres no Brasil, elas contribuem para a renda familiar, né? Isso quando não é sozinha, né? Muitas. Então, é muito desafiante para a gente que é mãe, mulher, profissional. Se a gente não tiver uma estrutura, uma base, né? Um suporte sólido, é difícil. Então, assim, graças a Deus eu tenho essa estrutura, apesar que minha família não está aqui. Aqui em casa sou só eu, meu marido, a Isabela, e eu tenho o meu anjo, né? Que é a Ana, que trabalha lá em casa desde que eu vim para cá. Então, assim, é como se for ela tem a Isabela como uma netinha dela. E se eu não tivesse esse suporte, eu não daria conta de trabalhar da forma que eu trabalho. Então, a Isabela, hoje, ela entende. Um dos motivos também de eu sair do banco é essa qualidade do meu tempo com ela. Sim. Né? De participar mais da vida dela, né? Ter uma qualidade. Mas ela entende, ela vê que eu trabalho muito e ela sabe que é para ela estudar numa boa escola, que é uma coisa que eu quero deixar. Eu falo assim, eu não quero deixar imóvel, não quero deixar, eu quero deixar herança Você tá escolar. fazendo com ela o que o teu pai e que a sua mãe fez com você. Eles não falaram, você não falou lá atrás que eles falaram que tudo que eles fazer para deixar você estudar, para você estudar, e eles fizeram, a sua mãe, do jeito dela, ela conseguiu colocar você numa escola boa, você está fazendo o mesmo com a sua filha. Por isso que eu falo, o Brasil pode não ter educação financeira, gente, mas são as mínimas coisas que você pode estar construindo o caráter e o futuro do seu filho. Não tem na escola, mas faz em casa. Essas dicas aqui que a Fran deu, que eu dei, que eu falei para ela que ela achava que era legal, ela falou que são coisas pequenas, mas que pode mudar a vida do seu filho lá na frente, não é verdade? Sim. E falando agora sobre mitos e verdades sobre investimento. Precisa ter muito dinheiro para começar? Não. Eu falo assim, muito isso. Comece, nem que seja com R$1, 1%. Mas comece, nem que seja, eu ganho R$1.000, 1% de 1.000. Mas comece, não precisa ter muito dinheiro para começar. E bolsa de valores é sempre arriscada? É arriscado, mas no longo prazo, ela te traz uma boa rentabilidade sabendo trabalhar. E dicas práticas para quem está começando? A primeira dica é guardar 10% de tudo que você ganha. A primeira coisa é você trabalhar para sua reserva de emergência. O que seria a reserva de emergência? A reserva de emergência é caso aconteça algo com você e você fique impossibilitado de trabalhar, né? De ter a sua produtividade para pagar as suas despesas fixas. Aí também a reserva de emergência vai também de acordo com cada objetivo. E onde que eu tenho que alocar a minha reserva de emergência? Em ativos com liquidez. Geralmente, fundos de renda fixa com liquidez, CDB com liquidez, né? Tesouro Selic, né? Que também tem liquidez. Então, você fazendo essa reserva de emergência vai te dar uma tranquilidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você começar a investir é fazer isso. Eu vou dar eu não sei de cabeça, tá? A importância de você saber investir, ter o conhecimento. Se você aplicar R$100 por mês durante 50 anos, vamos pôr, durante 50 anos, a uma taxa anual de 10%, vai te dar mais ou menos aí um montante de 1.400.000 e pouco, a 10% ao ano. R$100. Eu nem estou falando de que o dinheiro perdeu o valor, né, de inflação. Se você fazer só R$100, né, durante 50 anos, é lógico que R$100 hoje vai ser
totalmente diferente. Mas, se você aplicar os mesmos R$ 100 durante 50 anos e colocar a 10,101, uma casinha, esses 1.400.000 vai para 2.300.000 e pouco. Então, gente, o maior aliado do investimento é o tempo. Então, se você começar a investir em investimentos de curto prazo para a sua reserva de emergência, médio prazo e longo prazo para a sua liberdade financeira, você pode sim conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. E a aposentadoria. E a aposentadoria. Eu tenho clientes que chegam assim, eu pergunto, com quantos anos você quer aposentar? Fran, eu não quero aposentar. Um fala, não, eu não quero aposentar, não. Eu quero trabalhar enquanto eu viver. Então, com quantos anos você quer diminuir o seu ritmo de trabalho? Com 60 anos, com 50 anos. Mas quanto você... É uma renda que te deixaria tranquila, proveniente dos seus investimentos. Eu nem estou falando de aluguel, não estou falando, mas o que te deixaria tranquilo? Uns 30 mil. Aí eu faço o estudo para ver o que a cliente precisa fazer para conquistar esses 30 mil reais quando aposentar. Então, assim, você ter esse objetivo. E na hora que você vê o dinheiro trabalhando para você, vai te entusiasmando para você conquistar aquele objetivo, né, no futuro. Agora, eu tenho cliente que chega lá e fala assim, tem, por exemplo, 30 anos. Com quantos anos você quer aposentar? 35. Com quanto você quer... Qual renda que você quer ter com 35? 50 mil. Aí tem jeito, não. É surreal. Tem como fazer melhor. Agora, a não ser que ele tenha um dinheiro... Surreal. Assim, dá, mas assim... E aí? Vai consumir ao longo do tempo. A gente vê você falando, ó, pra você ver que a minha cabeça vai virando. Por exemplo, você falou aí, né? Eu fico pensando assim, né? A gente quase morre para querer aposentar, igual eu vejo meu pai. Meu pai tem 78 anos. Ele é aposentado com salário mínimo. A vida inteira trabalhou, a vida inteira fez tudo. Se ele tivesse conhecido uma pessoa como você hoje, ele estaria, vamos supor que ele estaria com 2 milhões na conta. A renda de 2 milhões, ele ia ter um mega de um salário e não ia nem mexer no capital dele, né? Isso, por isso que eu falo assim, meus clientes, eu falo assim, são maravilhosos, estão comigo, graças a Deus, nunca perdi nenhum cliente. O meu relacionamento é muito de longo prazo. E ali a gente envolve, né, com o cliente, com a família, a gente faz um trabalho para a família. Aí vem os filhos, eu ajudo os filhos. E aí você vê ali todo um movimento. E o maior prazer, né, o meu maior prazer se você falasse assim para mim, Fran, de 0 a 10, o quanto você é feliz no que você faz, o quanto você gosta. Eu vou falar assim que é 1000, porque eu sou tão feliz no que eu faço, porque eu não trabalho, não é com dinheiro, é com o propósito de vida de cada família. Agora, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, porque eu vejo muito falar, é do Bitcoins. O que é esse Bitcoins aí? É legal, não é? Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas eu nem sei o que é estranho aí. Você não sabe? Eu vejo o maridão falando, o meu não sei quem lá tá ganhando dinheiro com Bitcoins. O amigo dele de São Paulo investiu em Bitcoins. Aí eu fico assim, gente, eu nunca ouvi falar desse negócio. Porque a gente investir em ouro. Eu vou investir no Tesouro Nacional, que você fala, né, do ouro, né? É normal, ouro eu conheço, gente. Mas Bitcoins eu nunca vi. E não é uma coisa... velha, é uma coisa recente, nova. Sim, na verdade, né, por não ser regulamentado pelo Banco Central, a gente não trabalha muito. Sim, na verdade, eu trabalho quando o cliente quer, né, aí eu tenho o ETF, né, que replica o índice do Bitcoin. O que o Bitcoin é? Nada é mais do que uma moeda. É como vai ter o real, o digital, uma moeda digital, né? Então, assim, não é um ativo que eu trabalho muito. Não sei te falar, assim, profundamente sobre ele. Mas, como se diz, né, o dinheiro não é meu, é do cliente. E aí, quando o cliente fala, não, Fran, eu gostaria de um investimento mais arriscado, eu gostaria de aplicar em Bitcoin. O Bitcoin eu não tenho, eu tenho o ETF, que replica o índice. Ele vai rentabilizar. Se cair, ele vai cair igual... caiu na Exchange, ou se subir, ele vai subir. E a gente tem fundos
atrelados a criptomoedas, né? Que são as 100 maiores criptomoedas negociadas na Nasdaq, né? Então, assim, a gente tem fundos de investimentos de criptoativos, né? Que são essas moedas, são tudo moedas. Tudo virtual. Mas é um investimento de alto risco. Ganha-se mais, mas também pode perder. Sim, só que o Bitcoin em si, estou vendo no mercado, né? Eu tenho vários clientes que têm. Ele consolidou um pouco mais hoje, né, em dia. Mas ele oscila. Mas hoje o Bitcoin, porque tem várias criptomoedas, né? São vários ativos. Então, hoje ele está mais consolidado. Mas é um investimento que você está fazendo, você tem que ter estômago, né? Pensar no longo prazo, subiu muito, realiza. Então, assim, eu não sou a expert do Bitcoin, não. Não, mas eu queria entender o que é. Justamente, é uma moeda. E aí, a gente trabalha, né, com ativos de renda variável, mas todos que são regulamentados pelo Banco Central. Por que o Bitcoin chama tanta atenção e por que popularizou tanto, assim? Porque a taxa de juros não, sei lá, né, como é que fala isso? É elevada? Por quê? Porque a gente vê falar, você falou de um monte de coisa aí que eu nunca vi falar. Mas o Bitcoin é mais popularzão, como diz, né? O Bitcoin é é uma criptomoeda. Então, das criptomoedas, é o que rege todas as abaixo dele, né? Como se diz, é o rei. Eu acredito porque ele é um ativo, né, que ele tem um grande ganho. De repente, você tem 10% de ganho no mês, mas você também aconteceu com um cliente meu que teve 70% de perda, mas também teve cliente que teve 200% de ganho. Então, assim, ele é um ativo. É um ativo. Eu vou falar, eu tenho um ETF de Bitcoin na minha carteira. Uhum. Mas, assim, eu tenho uma visão de longo prazo. Eu faço para mim. Mas se o meu cliente, né, me pedir, Fran, eu quero, claro que eu vou fazer, o dinheiro é dele, a gente vai aplicar onde ele quer. Então, eu acredito que seja isso, a possibilidade de ganho que ele te dá. Por que isso? Porque ele é uma moeda descentralizada. Ele não segue regulamentação. Eu não sei como que está para a questão de regulamentação. Hoje eu sei que parece que é tributado, aí teria que ser assim com o contador. No caso do ETF, né, se tiver um ganho acima de R$20.000 e o cliente sacar, ele automaticamente ele vai pagar os 15% de imposto de renda, porque é um ETF e ele é regulamentado pelo Banco Central. É isso, eu acredito, por ser uma moeda descentralizada, não tem regulamentação, fica mais barato. E a questão, eu não posso falar isso, mas assim, tanto é que os golpes, né, não sei como que também tá, é mais fácil de você dar um golpe com Bitcoin por ser uma moeda descentralizada. Sim, porque hoje em dia, bem, tudo que mexe com internet, a gente fica com o pé atrás, né? Então, é uma moeda, é virtual. É virtual, então tá na minha mão, então você não vê. E você não vê, é mais fácil do povo, né? E algum episódio curioso da sua carreira no mercado financeiro até agora? Teve alguma coisa assim que te marcou muito? Você fala de situações engraçadas? Situações. Pode ser engraçada ou de uma coisa assim que você. Algum case, você já contou um de sucesso, né? Um que você marcou muito a sua carreira. Nossa, são vários. Mas acho que outro que marcou a minha carreira foi de um episódio logo assim, tinha 1 a 2 anos, entre 1 a 2 anos que eu estava, né, como assessora de investimentos, e não, já tinha 2 anos. E aí eu fiz esse trabalho, né, de consultoria, né, de assessoria de investimentos, voltado para a conquista de liberdade financeira. E aí, na época, a gente conversou com o cliente, direcionou todas as aplicações, fizemos o trabalho, a cliente estava seguindo as estratégias tudo certinho, e eu já tinha falado com ela da preocupação da proteção familiar, né? Era uma família.
E, não, e é um grande patrimônio, era um grande patrimônio. Aí você, não, tem aí, no caso da minha falta, eu ficar doente, eu posso pegar do dinheiro que eu já tenho. Proteção familiar que você fala é tipo um Seguro de seguro vida, né? Mas não é igual o seguro de banco, é um É um seguro seguro de... específico para aquela necessidade específica. Uhum. Então, diante do planejamento que a gente fez, né, tanto de sucessão patrimonial, quanto de em vida, né, porque hoje o seguro você faz mais em vida, para perda de produtividade, do que, de fato, na falta. A gente faz para os dois, mas a gente tem que fazer para os dois, na falta e em vida. E aí, essa família, a gente acabou que passamos, a gente fez o seguro, passou mais ou menos uns 6 meses, a esposa descobriu que estava com câncer. E aí, essa eu nunca vou esquecer, porque a família, o marido me ligou chorando, né, contando da situação, e ela era uma mulher, era não, né, é uma mulher muito ativa, que era o braço direito e esquerdo dele dentro da empresa. E aí, nesse momento, era mais agressivo, então ela teve que parar, né? Então, assim, perdeu a produtividade. E o que aconteceu? A gente acionou o seguro. E nisso, foi coberto, né, todo o tratamento, né? Era uma boa apólice. E não dilapidou, né, o patrimônio dele, manteve. E aquilo, não sei se é o fato de ser um seguro, deu para ela mais tranquilidade. Graças a Deus, né, ela fez o tratamento, ainda está, né, mas assim, não está 100%, né, curada, mas aí está no tratamento. E eu recebi depois um presente com um cartão dessa família, agradecendo por eu ter preocupado, né, com a proteção da família deles, porque aquilo lá foi essencial para eles, porque ele chegou a passar dificuldade na empresa dele com a falta dela. Sim. E aquilo, ele teve que tirar dinheiro do investimento dele para aplicar no recurso, para aplicar o recurso na empresa dele. Então, assim, se talvez não tivesse feito o seguro, não ia ter dinheiro nem para o tratamento. Sim. Então, assim, foi uma história que me marcou muito. Não, sim, aí você vê a gratidão e a importância do teu trabalho na vida das pessoas. Gente, eu tô encantada com você não falar. Porque a gente não tem essa perspectiva, igual eu falei. Você fala em mercado financeiro, banco, tem gente que torce o nariz, né? Igual você falou, o brasileiro é assim. Mas vendo agora você contar sobre isso, nossa, é sensacional. Realmente é uma profissão que você escolheu, que você muda vidas, você cuida dos seus clientes, né? Você cuida, não só do dinheiro, mas dos clientes todos. Sim, ali quando um cliente vai, não vai ele sozinho, vai ele e a família dele. Então, assim, a preocupação é de trazer tranquilidade, né, para ele, né? Eu tenho uma cliente que outro caso de sucesso também, assim, que ela tinha o dinheiro que ela recebeu de uma venda de um imóvel e ela precisava de uma renda de R$ 10.000 por mês. Diante do recurso que ela aplicou comigo. Falei assim, bora, vamos lá, vamos fazer a estratégia. Eu só sei que no final, além dela ter esses 10 mil, ela falou assim que ela ia retirar por 24 meses esses 10 mil. Mas a gente fez, diante do planejamento que a gente fez para ela, para que ela não precisasse tirar esse dinheiro durante 24 meses, ela precisou tirar somente em 6 meses. Então, assim, ela agradeceu com vários instrumentos que a gente passou para ela. Sim. Então, assim, ela me agradeceu muito. Então, isso para mim é mais gratificante, de às vezes surpreender o cliente no momento que ele está ali me procurando, me pedindo uma ajuda de como ele vai alcançar aquele objetivo, se o objetivo dela era ter R$ 10.000 de renda proveniente dos investimentos dela, com a rentabilidade. Então, o que a gente vai fazer para que isso não dilapide o patrimônio dela?
Porque a inflação, ela é assim, ela vem, esse copo aqui, você comprou ele por R$ 10. Mês que vem ali, você vai lá no supermercado, ele tá 12, ou ele tá 15, porque a inflação, ela sobe. E se Sim, você não souber investir bem o seu investimento, você vai perder seu poder de compra. exatamente. Os Vai R$ perdendo 10 que você dinheiro. tinha para pagar o copo, você não vai ter mais. Você precisa de mais R$ 2 para você pagar ele. Na verdade. E agora eu quero. Já estamos chegando no final, por mim eu ficaria aqui a noite inteira, porque nós é maravilhoso. Eu queria que você me deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo, para cuidarem, né? Ou procurar um profissional igual você. Uma mensagem final para o pessoal que está assistindo para gente, com a gente. É bom, o que eu posso falar, e eu sempre falo, seja o seu maior propósito. Invista no seu maior patrimônio, que é em você, na sua família. Porque você investindo em você, não falo só de dinheiro, não. Eu falo investir em você, na sua inteligência emocional, trabalhar suas crenças que te limitam a prosperar e seja o seu maior propósito. Porque você sendo seu maior propósito, consequentemente, a rede toda que está ao seu redor, ela vai ver isso. E, gente, se pague em primeiro lugar, todo mês, viu? Faça esse objetivo e depois vocês me contam como que vai ser, as coisas vão destravar. Aí, tá vendo, gente? E agora sim, eu queria que você. Eu falei da Fran aqui, gente, porque a Fran é uma excelente profissional. Então, você que está assistindo, quiser conhecer mais o trabalho dela, porque eu acho assim, antes de você procurar um profissional, primeiro você tem que conhecer esse profissional, né, para criar essa intimidade, essa troca, né? Na verdade, você vai construir um relacionamento com a pessoa que vai estar tomando conta não só do seu dinheiro, mas como da sua vida. Então, eu trouxe para vocês aqui conhecer essa profissional maravilhosa que está aqui na nossa região de Cambuí, Pouso Alegre. Então, se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho da Fran, como é que faz, Fran? Pode ser através, né, do meu Instagram, @franciane.aquino. Lá também tem meu contato. Através do e-mail, o Instagram da Fractal Investimentos, também tem como o nosso escritório. Inclusive, o nosso escritório foi premiado na 6ª melhor consultoria do Brasil. Olha que lindo. A nível XP, agora na Expert, na Expert de julho. Então, nós somos a 6ª melhor consultoria. É esse cuidado genuíno de trabalhar para o cliente, né, prestando realmente um trabalho mais consultivo. E também o meu contato, né, que vai estar lá no Instagram. Então. E também aqui em Cambuí, na Praça Coronel Justiniano, 149, Sala 24, 2º andar. É isso aí, gente. E Fran, queria agradecer você muito de estar aqui. Nossa, passou o tempo que a gente nem viu. Passou. Eu queria agradecer muito. Eu que agradeço. Nossa, você é uma mulher incrível. Uma incrível mesmo. Uma mulher olha quem maravilhosa. Ai, eu sou apaixonada por ela, gente. Tem que falar. Ai, ambas. É recíproco. E realmente, uma mulher inteligentíssima, uma mulher humana. Eu acho assim, a nossa conversa foi humana, porque você se importa com as pessoas que confiam em você, no seu trabalho. E eu acho que isso é a melhor coisa que você pode estar construindo, essa confiança, essa credibilidade que você tem, é esse amor que você faz no seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Kelly. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, estar me conhecendo um pouco mais, agradeço o convite. E parabéns para a mulher espetacular. Obrigada. Pela excelente educadora financeira que você é dentro da sua casa, né? Assim, criar seus filhos assim, eu acho que é super importante. Principalmente a gente que está ali no corre todo dia, a gente quer facilidade, né? Quer isso, quer aquilo, e a gente trazer essa importância para os nossos filhos é surreal. Então, assim, parabéns e parabéns pelo seu trabalho. Eu falo assim, gente, Cambuí tem que valorizar muito essa mulher aqui, que ela faz um trabalho espetacular. Eu comentei com você, eu te vendo em Barretos, eu falo assim, gente, é de Cambuí, entrevistando os artistas ali, eu arrepiava, eu falava assim, que orgulho. Eu me orgulho muito das pessoas, assim,
ver elas crescendo. E Obrigada, eu meu acho amor. que, como se diz, né? Eu acho que santo de casa não faz milagre, mas o nosso a Kelly vai fazer milagre Vamos aqui em fazer. Cambuí. Amém. A gente está aqui para isso. Eu amo, tanto é que quando eu entrevistei a Ana, eu falei, Cambuí, eu tô aqui com a Ana. E todo lugar que eu vou, eu sempre coloco o nome da cidade. Eu sou de Cambuí. Eu entrevistei o Pablo Marçal e eu falei, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Cambuí, sul de Minas. Então, Isso eu aí. sempre levo o nome da cidade, porque eu tenho orgulho de ser daqui, do córrego, né? Eu amo o córrego também, que eu moro bem no meio do caminho dos dois. Eu sou um pouquinho de cada lugar. Então, eu acho que eu tenho orgulho de ser daqui. Então, quando às vezes você fala, eu sempre falo, né, que às vezes eu quero fazer algum trabalho, eu falo que santo de casa não faz milagre, e você, vindo de fora, tem esse reconhecimento, eu agradeço muito. Sim, não, mas é sensacional mesmo, né? Puxando sardinha, não. É um Aham. trabalho bem difícil, né? Eu falo que eu vou te levar a fazer umas entrevistas lá em Divinópolis, no Ai, eu rodeio de lá. adoro. Eu vou, bem, já combinamos já, vamos para Divinópolis, vai entrevistar os artistas lá em Divinópolis, na Expo Divinópolis, né? É o 5º maior rodeio do Brasil. E eu vou estar lá, se Deus quiser. Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Obrigada, E Kelly. esse foi mais o A Mais Cast, gente, que delícia. Olha, eu confessei, falei assim, gente, vai ser um papo de financeiro. Tem muita gente que fala, ai, não gosto de falar disso. Gente, que papo gostoso, que papo leve. Aqui vocês teve case de sucesso, teve assim, histórias e teve também dicas importantíssimas sobre finanças, sobre dinheiro, sobre economia. Então, se você chegou agora e não assistiu, volta, gente, assiste. Vale muito a pena, porque depois você me conta, no futuro você fala assim, ainda bem que a Kelly apresentou a Fran. E entra lá nas redes sociais da Fran, conhece o trabalho dela e eu garanto que ela pode mudar a sua vida, como ela mudou de muita gente. E até eu agora vou confessar que eu vou lá dar uma passadinha no escritório dela. Isso mesmo. É lógico, bem, a mulher maravilhosa que vai me ajudar muito, tenho certeza. E esse foi mais um A Mais Cast. E semana que vem, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado novamente comigo aqui nos estúdios da Rádio Curiacos. Até lá!